E eu gostaria hoje de ler esse texto com vocês, o texto da apresentação de Jesus, o momento que Jesus é apresentado, e para isso eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o que a lei ordenava, ele então o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam, e Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino: Essa criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada trespassará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Senhor, pedimos a tua bênção, Pai, sobre a tua palavra. Alcança, Senhor, os nossos corações nessa noite. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Que possamos ouvir, Senhor, a tua voz através da tua palavra. E que pelo teu Espírito, Senhor, tu alcance o coração de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse é o momento, eu já deu que tinha que ficar lá em cima. Esse é o momento que Jesus é levado ao templo para ser apresentado. E ele chega no templo e tem um senhor, um homem temente a Deus, justo, fiel, cheio do Espírito Santo. E que ele havia sido revelado a ele de que ele não morreria sem que antes ele visse o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, aquele que seria o Salvador da humanidade. Então ele carregava essa expectativa. A Bíblia não fala da idade dele, acredita-se que ele seja, não menino, mas ele tinha essa expectativa de que ele viria Jesus. E essa é uma boa expectativa, não é? De que nós um dia venhamos a encontrar Jesus. Eu acho que esse é o anseio que deve de haver no coração de cada um de nós, de um dia de fato nos encontrarmos com Cristo, de termos a expectativa de nos encontrarmos com Cristo. E ele então vai ao templo, o Espírito Santo o impulsiona a ir ao templo, e a Bíblia fala que ele era um homem então que ouvia a voz do Senhor, que ele era sensível à voz do Espírito Santo. E o Senhor fala com ele, ele ouve a voz do Espírito, ele vai ao templo, chega lá, tem um casal com um menino, que vão apresentar o filho, que vão fazer o que foi feito com a Samanta, e vão apresentar o menino. E quando ele olha o menino e pega o menino, ele se dá conta, opa, é diferente. Esse menino aqui, ele é diferente. E ele faz a declaração que talvez ele esperou a vida inteira poder fazer. Agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador. Aqui está o menino, aquele que de fato é o Messias. E essa talvez seja de tantas provas que nós vemos de que Jesus de fato era o Messias, era o Filho de Deus, o enviado, aquele a qual o Senhor, Deus Pai, enviaria para a redenção. E aí se discute muito, acerca desse Jesus, o Cristo e tal, mas esse é uma das passagens onde nós vemos a comprovação disso. E aí ele começa a falar com Maria e começa a dizer quem é o menino, afinal ele passou uma vida inteira na expectativa de vê-lo. Ele passou uma vida inteira na expectativa de encontrar esse Messias. E aí então ele faz uma declaração até bonita e poética e diz: agora eu posso morrer porque os meus olhos já o viram. Naquele mesmo lugar tinha uma senhora chamada profetisa Ana.
A Bíblia diz que ela era, a Bíblia fala que ela era avançada em idade. Então já era uma senhora, né? Já não era qualquer menina, né? Já não fervia, né? Logo na primeira fervura aquela, sabe qual que é? Não, já era mais assim. E a Bíblia diz o seguinte, que ela foi casada por 7 anos e o marido morre e ela fica viúva. E o texto diz assim, que ela era viúva, vírgula, por 84 anos. O texto ele não é claro se ele se refere aos 84 anos de idade dela ou 84 anos de viuvez dela. Se ela era 84 anos viúva ou se ela tinha 84 anos de idade. A maioria das versões traz que os 84 se referiam à idade dela, mas algumas versões trazem que, na verdade, se refere à viuvez dela. Bom, se refere à viuvez dela, e ela foi casada por 7 anos, e ela casou-se, então, provavelmente, porque a lei permitia que casava com 12 anos de idade, então ela casou com 12, viuvou com 19, ela deveria de estar nesse período lá com seus 103 anos. Então era já avançada em idade. Deixamos assim. E ela estava lá no templo. Eu não sei, cara, se de fato era 103 ou 84, mas o fato é que ela já tinha uma certa idade. Alguém aqui tem 84 ou mais? Alguém não? Pai não levantou a mão? Não? Só parece. Parece? Ah, só parece. Não tem? É porque naquela época o pessoal registrava os filhos tipo 10 anos depois, 15 anos depois, no dele deu, né? Enfim. Ninguém tem a idade dessa senhora. Mas a Bíblia diz que ela ia desde que viuvou. Então, sei lá, por algumas décadas, ela ia ao templo todos os dias e servia ao templo em jejum e oração. Vendo essa mesma situação, vendo essa mesma realidade que Simeão também viu e que fez a célebre exclamação: Senhor, agora eu posso morrer porque os meus olhos te viram. Ela, essa senhora, digamos então que de 84 anos, ela tem uma reação diferente de Simeão. Primeiro que essa mulher era uma guerreira, eu preciso dizer isso. Porque hoje, cara, no século 21, nós ainda temos, em alguns lugares, nós ainda temos dificuldade quando se chama uma mulher de profetisa. Né? O pessoal é todo cheio assim, de complexo, assim, tipo, como assim profetiza, cara? Mulher? Ela, na época de Jesus, era considerada uma profetisa. E vinha de uma das tribos que também não era, e esse é um detalhe interessante, que não era das mais 10, ou melhor, ela era entre aquelas 10 que não entraram, né, que viraram as costas, enfim, das duas que foram fiéis, ela foi uma das 10, ela vinha dessa galera. Mas ela era uma mulher fiel, uma mulher temente a Deus, uma mulher já, de novo, avançada em idade, que quando ela vê o menino, que quando ela vê a declaração de Simeão, o que ela faz foi sair correndo e contar para todo mundo que ela pôde contar de que a salvação havia chegado em Israel. Que aquilo que nós Israel, nós povo de Deus, esperamos uma vida inteira, eu acabei de ver. E ela sai correndo para contar para todos, é o que a Bíblia fala. Eu não quero sacanear Simeão, até porque eu acho que o anseio dele dizer essa célebre frase: agora os meus olhos podem ver a morte, eu posso morrer, eu posso descansar porque eu vi o Senhor e tinha uma promessa de que eu não morreria sem que antes vê-lo, e agora que eu vi eu posso morrer. Eu acho que é uma frase bonita, é uma frase legal e é uma frase interessante por afirmar de fato a veracidade do Messias, de que ele estava ali. Mas eu quero analisar com você hoje de noite, nos breves minutos que eu vou conversar, as atitudes diferentes entre um e outro. E por isso que eu digo, eu não quero sacanear Simeão, porque talvez não era nem a intenção dele, talvez ele foi fazer outra coisa depois. A Bíblia não registra isso, mas a Bíblia registra duas pessoas. Uma, acredito eu, já com uma boa idade, e uma outra avançada em idade. Uma, quando vê o Messias, diz: Senhor, eu posso morrer. A outra, quando vê o Messias, sai correndo para todo mundo e começa a contar para todos aquilo que ela havia visto. De repente, ela nasce numa mulher de
supostamente 84 anos, um ministério de evangelista. De repente, com 84 anos, quando alguns já estavam pensando em pendurar a chuteira, ela faz nascer um ministério. Ela faz nascer esse ministério de evangelista. A Bíblia não relata quando ela morre, mas alguns livros apócrifos escritos depois falam dela e dizem que ela morreu 2 anos depois dessa declaração. Por 2 anos, então, acredita-se que ela evangelizou. E ela passou a contar a todos a quem ela havia visto. Ela passou a contar a todos, e esse é o texto que eu acho muito legal. Da palavra ele diz assim: chegando à mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Porque Israel ansiava por esse dia de que um dia o Messias viria. Israel ansiava pelo dia que Jesus, ou o Messias, viria para trazer restauração. E ela então começa a dizer: chegou, eu vi, os meus olhos viram ele, chegou. E ela começa a contar. O que eu quero meditar com vocês hoje é justamente a diferença de reação que nós temos a uma determinada situação. Todos nós passamos por situações o tempo inteiro. Todos nós somos desafiados por momentos bons e momentos ruins na nossa vida o tempo inteiro. A nossa vida, ela é feita de decisões. Você está aqui hoje porque você decidiu vir. Ou alguém decidiu por você, né? Mas você está aqui, porque decisões foram feitas. Você está vestido desse jeito, com essa roupa, porque você decidiu, ou alguém decidiu para você. No caso do meu pai, de novo, minha mãe, né? Porque senão é um negócio descabido, o jeito que ele sai na rua, se ele se vestir sozinho. É complicado demais. Mas enfim, o fato é que a nossa vida é feita de decisões. A nossa vida... nós tomamos decisões o tempo inteiro. Nós acordamos de manhã, nós tomamos a decisão do que vamos comer, nós tomamos a decisão a hora que nós vamos sair. E coisas acontecem conosco ao longo do dia o tempo inteiro. E a grande sacada, a grande resposta da nossa vida é como nós reagimos às situações que acontecem conosco. Que decisões nós tomamos na nossa vida frente as situações que nos acometem, sejam elas boas ou ruins. O que eu estou fazendo com aquilo que caiu no meu colo? Que decisão que eu tomei quando me deparei com determinada situação? Pegando o caso da tia, recebe a notícia, o seu sobrinho acabou de sofrer um acidente e ele está entre a vida e a morte. Se ele sair, sobreviver, provavelmente ele vai ficar sequelado. Temos algumas decisões a tomar. Uma é eu chorar, o que provavelmente faremos. A outra, eu posso amaldiçoar Deus de por que ter deixado isso tudo acontecer. A outra, eu posso tentar achar força em algum lugar dentro do meu coração, daquilo que Deus um dia plantou e dizer: Senhor, eu quero colocar minha confiança em Ti, eu fecho os meus olhos e eu coloco toda a minha esperança em Ti, ponto. E eu vou lutar até o fim enquanto der. São respostas que nós fizemos e o resultado das nossas escolhas estão aí. Nós hoje somos frutos de escolhas que fizemos no passado. O que você é hoje é exatamente as coisas que um dia você escolheu no passado. E o que você será amanhã são as decisões e as escolhas que você fizer hoje. E se você fizer escolhas más hoje, você vai ter lá na frente aquilo que talvez você não esperava ou não gostaria de ter. Mas passam por decisões. Às vezes as coisas caem no nosso colo e nós tomamos determinadas atitudes. No caso desse, era uma bênção, cara. Era algo sensacional. O menino Jesus caiu no colo daqueles dois. Um ora e diz: Deus, quero ir morar contigo agora. E a outra diz: caraca. E sai contando para todo mundo. Com 84 anos de idade, sai contando para todo mundo. Às vezes a gente pensa aqui, cara, eu acho que chegou na hora de eu dar uma descansada, dar uma relaxada. Trabalhei minha vida inteira e preciso descansar, preciso relaxar. Nós estávamos agora lá em Toronto, eu e o Robson, numa reunião de parceiros,
E tem um casal, ele tem quase 80 anos, ela também. São bem velhinhos, são da Inglaterra. E até, bem velhinhos não, né? Mas, assim, você olhando para eles, você diz... E bem branquinho, cabelinho. Muito simpáticos, muito queridos. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção a primeira vez que eu fui para lá, há anos atrás. Que tinha um monte de cabecinha branca nos cultos. Um monte de velhinho nos cultos. E eu pensava, o que esses caras estão fazendo aqui, né, velho? E aí um dia eu sentado do lado de um velhinho, e eu bombando, estava com 25 anos na época, numa escola que eu fui fazer, e eu sentado do lado de um velhinho, e lá na escola, e o velhinho junto comigo na escola. Eu digo, o que esse cara está fazendo aqui, velho, na escola? Né? Ele está quase lá, sabe? Quase. Não, né? Já deu umas piscadinhas, a luz do túnel que ela já deu aquela piscadinha assim, né? E eu ali me achando, né, cara, 25 anos e tal. E nisso vem o cara, um da equipe do pessoal que estava ministrando, veio conversar com eles. E eu ali sentado, eu estava na ponta da fileira e eles estavam do meu lado, começaram a conversar com eles e perguntaram para eles, o que vocês estão fazendo sentado aí que não estão ministrando lá na frente? Eu pensei, opa, quem será que são esses velhinhos? E de fato eram pessoas com... ele já partiu, já só para falar para vocês, já, né? Desde então já não... ele estava já quase, né? Ele já partiu. Mas tinha um ministério tremendo. E esse casal, por exemplo, que eu estava falando para vocês, da Inglaterra, eles vão todos os anos, por várias vezes ao ano, à Índia para fazer escola e treinar pastores e líderes na Índia. Eu olhei para o Robson e disse, cara, deixa eu te contar um pouquinho dessa história deles. E aí eu contei um pouquinho para o Robson da história deles. Ficamos nós dois olhando eles assim, digo, caraca. Essa mulher decidiu produzir e ser produtiva na sua vida aos 84 anos de idade. Ela disse, cara, eu não vou ficar esperando a morte. Eu posso ficar aqui esperando a morte. Porque essa é a minha situação. Hoje eu não estou mais com a mesma idade, eu não estou mais com a mesma saúde, eu não estou mais com o mesmo pique. Mas o que eu posso fazer para ser produtivo? Bom, eu posso contar para todo mundo que tem interesse, que está esperando o Messias, eu posso dizer o que eu vi e eu vou compartilhar. E por 2 anos, acredita-se, que ela compartilhou acerca da salvação. Aos 84 anos, nasceu um ministério. Nós enfrentamos dificuldades na vida. Nós enfrentamos situações, de novo, algumas boas e outras ruins. Algumas que nos encorajam a ir adiante e outras que nos derrubam. No início do ano, na virada do ano, eu compartilhei com vocês de que um percentual X das situações que acontecem conosco, nós não temos controle. Elas simplesmente acontecem. Por exemplo, eu acordo de manhã, sento para tomar meu café, de repente a Miriam ou as crianças batem na minha xícara sem querer, a xícara vira, cai, me suja tudo de café. Eu não tive controle sobre essa situação, ela simplesmente aconteceu. Agora, o que eu faço a partir dessa situação é controle meu. Eu posso levantar dali e brigar com todo mundo? Eu posso levantar dali, trocar de roupa, sair bravo para o trabalho, achando, puxa vida, meu dia já começou mal, eu já chego no trabalho, já começo a xingar o primeiro que apareceu, já xingo o cara que me cortou a frente no trânsito, e o meu dia acaba porque de manhã uma xícara de café virou em cima de mim, que eu não tive controle. Agora, tudo mais que partiu daquela xícara que virou, eu tinha controle. E eu decidi tomar determinadas atitudes. Aquele dia poderia ter sido totalmente diferente se a partir daquela xícara de café eu tivesse uma atitude diferente. A partir dali eu tenho controle. A nossa vida é assim. Um número bem pequeno de situações que acontecem conosco, nós não temos controle. Um acidente de carro, nós não temos controle. Uma pessoa que nos trai, nós não temos controle. Uma pessoa que, na nossa empresa, que não, sei lá, que não nos paga, um negócio que não deu certo, uma situação econômica do país, sei lá, N coisas que pode acontecer na sua vida que nós não temos controle. Nós não temos como fazer isso ser diferente ou não. Cai no nosso colo. Mas as decisões que eu tomo a partir dali, essas eu tenho controle. O que eu faço com aquele limão que caiu no meu colo, se eu vou fazer uma limonada, eu vou ficar fazendo cara de azedo, é decisão minha. O que eu faço com essa situação é simplesmente uma decisão minha. Eu decido. Simeão decide, Deus, eu quero morar no céu agora. Acabou, chega.
E a senhora de 84 anos diz, cara, eu não posso ficar parado na minha casa. Eu preciso percorrer Jerusalém, que era, acho que, onde ela conseguia chegar, e contar para todos acerca daquilo que aconteceu comigo hoje ali na igreja. A experiência que eu tive com Deus ali no culto. Pessoal, tem situações que acontecem conosco e nos travam. Sejam situações boas ou ruins. Às vezes nós ficamos presos a bons momentos na nossa vida e que foram bons. E nós ficamos, como eu gostaria de que aquilo voltasse. Como eu gostaria de viver aquele tempo. Como eu gostaria de poder experimentar novamente aquilo, aquela situação, viver aquilo de novo. E tem outras pessoas que ficam presas a situações ruins. Que hoje não andam, que hoje não deslancham, que hoje elas não conseguem melhorar, porque elas estão presas a um problema que aconteceu no passado. Cara, mas se eu não tivesse perdido o emprego aquela vez, a minha vida hoje teria sido diferente. Mas se eu não tivesse sido traído lá naquele negócio, hoje era diferente. Mas se não tivesse acontecido aquilo comigo naquela vez, hoje eu estaria num momento diferente. E ele hoje lamenta o que aconteceu com ele lá atrás. Tem um provérbio chinês, que eu não sei se é provérbio chinês, anedota chinesa, tudo eles botam, quando ninguém sabe, eles põem para alguma coisa, ou é chinês ou é indiano, né? Assim, fica bonito assim, né? Fica um negócio assim, tem uma história e tal. Mas enfim, dizem, reza a lenda, que um sábio chinês um dia, contando a história, disse que entregou um livro a um rei. Falei para os alunos da escola essa semana. Entregou um livro ao rei e disse ao rei, rei, leia esse livro no momento de maior dificuldade da sua vida e no momento de maior alegria da sua vida, leia esse livro. O rei pega o livro, era um livro de 2 páginas. E ele guarda o livro na biblioteca. Passado um tempo, o seu reinado é invadido por um exército inimigo e é destruído todo o seu reino. E ele, chorando as suas pitangas, as suas amarguras por ter perdido tudo que ele tinha, ele lembra do livro e vai buscar o livro. E ele abre na primeira página e dizia assim na primeira página, isso passa. Ele guarda o livro, passa um tempo na sua lamúria, e ele tinha uma filha que um príncipe, passado algum tempo, se engraça nela e decide casar com ela. E aí, para casar com ela, ele vem e entrega um bom dote. E ele, então, com esse dote, é reestabelecido a sua realeza e volta à alegria que um dia ele tinha. E lembra novamente do livro, da mensagem daquele sábio que disse que ele precisaria ler o livro no seu momento de maior angústia e no seu momento de maior felicidade. Ele entende que aquele era um momento de ler o livro, e ele volta à biblioteca, abre o livro, então, na segunda página, para ler o que estava escrito, e ali dizia, isso também passa. Moral da história, não se deixe frustrar pelos momentos de dificuldade, também não se embriague nos seus momentos de sucesso, porque tudo isso passa. Às vezes nós estamos num momento de tremendo sucesso e vivendo tremendamente bem, cara, na nossa carreira profissional, na nossa vida espiritual. Às vezes estamos achando que estamos bombando, cara. Eu sou o cara, velho, sou o cara. Nossa, tá bom demais. Esse negócio passa. E às vezes nós estamos vivendo um momento de angústia que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel. E que quando acha que é a luz, eu já falei, é o trem que vem, cruza mais uma. Né? Que a gente acha que não pode ficar pior e sempre pode. Né? O Tiririca estava errado quando ele disse. Né? Ele disse, pior que tá não fica. Fica. Né? Nós vimos que fica. Pode sempre ficar pior. Só que isso também passa. Hoje, no momento da angústia e da dificuldade, cara, a gente tem vontade de chutar tudo para cima. A gente tem vontade de dizer, cara, acabou, cansei, chega, não dá mais, já era, deu. Acabou, vamos embora. Chuta tudo, é mais fácil, eu chuto tudo, desisto, vou para outro rumo. Ou eu pego esse limão e vou fazer uma limonada. O resultado na nossa vida depende da sua atitude. E aí, de novo, eu volto. É a atitude. É a atitude que você tem frente a essa dificuldade ou o momento de alegria que você está passando. Por que eu digo que o momento de alegria ele passa? Porque nós temos ápices
e depois há uma tendência de que nós venhamos... Se nós não fizermos alguma coisa, se nós não dermos conta de que, por exemplo, é muito legal, cara, a igreja está cheia, que legal, beleza. Tem uma premissa, vou falar o que eu tinha antes, tem uma premissa de crescimento de igreja. O dia que você atinge 80% da capacidade de cadeiras, por exemplo, você para de crescer. É uma premissa. Então a gente fica feliz, cara, que legal, a igreja está cheia. Beleza, cara, daqui a pouco para. Se a gente não tiver alguma atitude, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não caminhar e se preparar para isso, nós não continuamos crescendo, nós não continuamos desenvolvendo. Estou dando um exemplo para vocês, podia dar qualquer outro, foi o que me veio agora à mente. Nós precisamos, mesmo no ápice de um momento de sucesso ou de alegria, eu preciso saber que eu preciso fazer a manutenção disso tudo. Eu preciso olhar para o lado e saber, cara, beleza, eu cheguei até aqui, mas aqui não é o limite, eu posso ir mais, eu posso ir além, eu posso melhorar. Vocês já ouviram isso, que o bom é inimigo do melhor e o melhor é inimigo do extraordinário. Nós podemos sempre viver mais, e podemos chegar mais, e podemos ir mais além, se nós estamos vivendo um bom momento. Se nós estamos vivendo um momento ruim, querido, isso passa. A boa notícia é que isso passa. Isso vai passar. E ele vai passar e lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, cara, eu pude aprender muito com aquilo, eu cresci bastante com aquela situação. Às vezes nós temos respostas e às vezes não, mas não pare de lutar. Enquanto você tem força, lute. Enquanto você tem a esperança no seu coração, eu acho que você tem que lutar e lutar com todas as suas forças. Isso significa que vai dar sempre certo, eu não estou dizendo isso. Eu poderia chegar para você e bombar você e dizer, cara, vai dar certo sempre. Vai dar certo sempre. Tudo vai dar certo. Vai, bota a cara que vai dar certo. Põe fé que vai dar certo. Cara, quando nós clamamos a Deus e colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós jogamos a nossa fé em Deus e dizemos, Senhor, a minha esperança está em Ti, bom, as probabilidades disso dar certo é bem maiores do que você tentar fazer isso na força do seu braço, já lhe garanto. Agora, lembra de Davi? O filho que ele tem com Batseba, de repente fica doente. E ele então fica mal. E Davi começa a se vestir de pano de saco. E começa a chorar e a chorar e a chorar. E fica na porta do templo. E eles dizem, Davi, vai comer, vai fazer alguma coisa. Sai daí, o povo está te olhando. Está feia essa situação. Sai daí, vai fazer alguma coisa. Não está legal. E ele não, cara. Ele estava batendo e clamando a Deus, e orando a Deus. E dizendo, Senhor, salva o meu filho. Salva o meu filho, salva o meu filho, salva o meu filho. E de repente o filho morre. O servo chega para conversar com o outro servo e diz assim, alguém tem que contar para ele que o servo morreu, que o filho morreu. E eles, bom, eu não, cara. O cara está mal assim já, desse jeito. Com o filho vivo, com o filho morto, já era. Bom, alguém tem que contar. E alguém chega e vai contar, vocês devem lembrar dessa história. Alguém chega e conta, Davi morreu. Daí levanta, sacode o pó, tira as roupas e vai viver a vida. E aí ele disse, como assim? O que aconteceu? Quando estava vivo, ele pranteava. Agora que morreu, ele levanta. E Davi responde, cara, enquanto tinha esperança, eu lutei o que foi, dei o meu máximo. Fui o que pude. E clamei e busquei a resposta naquele que somente ele poderia trazer resposta nesse momento. Não deu certo. A vida continua. Eu não posso ficar preso a esse momento. Eu não posso ficar enclausurado dentro da minha ferida, dentro da minha angústia, dentro da experiência ruim que um dia me aconteceu, e eu fico enclausurado ali como se meu mundo acabou. Cara, continuam pessoas ao redor de você. Continuam pessoas que te amam. Continuam pessoas que estão perto de ti. Que estão próximas de ti. A nossa vida pode ser diferente se nós tomarmos atitudes diferentes, decisões diferentes. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com aquilo que está caindo no seu colo, cara? O que você está fazendo com a sua família? Com os seus filhos? O que você está fazendo com o seu futuro? Com o seu trabalho? O que você está fazendo com aquilo que está caindo no seu colo? Com as situações que têm se chegado até você? Algumas que você construiu, que você pôde construir, outras que não, outras que simplesmente caíram no seu colo, porque parte da nossa vida é composta por coisas que caem no nosso colo, sem que nós desejamos. Mas e aí, qual é a decisão que a gente tem feito a partir disso? Não, mas não foi minha escolha, eu sei, cara, não foi sua escolha, mas agora você está aí diante dessa situação.
Qual é a decisão que você tem tomado? Senhor, me leva? Ou que desse limão saia um novo ministério? Que desse momento de dificuldade ou de alegria possa sair uma nova experiência? Que desse momento de dificuldade você busca refúgio naquele que pode te dar a solução e você encontra caminhos que talvez você não tinha visto até então. Essa mulher decidiu tomar uma decisão top. Enquanto um abriu mão de viver, a outra encontrou mais um motivo para viver. Enquanto um decidiu abandonar tudo, beleza, acabou para mim. A outra encontrou mais uma razão de o porquê está viva, de lhe motivar a ir à frente, de fazer alguma coisa a mais, de dar um passo a mais. 84 anos, se não 103, mas 84 anos. Diz, cara, tem mais uma razão para mim viver. Tem mais um objetivo pela qual eu posso ficar vivo. Eu posso ajudar mais algumas pessoas, eu posso contribuir com mais alguém. Eu não conheço a tua história, querido, ou de alguns de vocês. Mas eu sei que todos nós enfrentamos situações. Nós, no momento de crise, uns perdem emprego, outros acham um novo emprego, uns passam dificuldades, outros descobrem novos caminhos. Em momentos que o inimigo tem se lançado em famílias, muitos têm caminhado pelo caminho da separação, do divórcio, o caminho talvez mais fácil da gente encontrar resposta. E aí cruza por esse caminho e outros têm dito, não, cara, talvez vai me suar um pouco mais, talvez vai doer um pouco mais, mas eu vou ir até o fim. De novo, às vezes dá, às vezes não dá. Mas que nós possamos ser como Davi, eu fui até o fim, cara. Eu lutei o que deu, eu lutei o que deu. E se não der, eu vou levantar a cabeça e vou seguir a vida e não vou ficar preso a esse momento. Porque tem mais, Deus tem mais. E Deus, de fato, voltando ao exemplo de Davi, depois desse menino vem um menino chamado Salomão. Deus sempre tem algo para cada um de nós. Não desiste de lutar. Não desista, não abaixe a guarda. Não pare de correr atrás daquilo que você acredita que o Senhor tem te dado. Talvez as situações hoje estão sendo um pouco difíceis. Talvez na sua casa hoje esteja parecendo um pouco complicado. Na sua família esteja parecendo um pouco complicado. Mas de novo eu digo, tudo passa por decisões que nós tomamos, minhas e suas. Amém? Vamos ficar de pé.